Eu sou do movimento Extramuros, que tem um debate sobre a fraternidade como categoria política e a função social da universidade. E primeiro, senador, eu fico muito feliz de estar aqui porque a sua presença mostra pluralidade e diversidade. Eu vejo aqui na plateia algumas pessoas que ajudaram nesse momento de criação do Extramuros, o Lucas, que é coordenador de extensão do MEC, o próprio Daniel Vargas, que foi ministro da SAI, tiveram divergências aí com o Ministério do Meio Ambiente, mas eu vejo como essas pessoas se mobilizam para ouvir a senhora, porque traz um projeto de debate sobre o futuro do país. Eu acho que isso já é muito importante para a gente não perder a ideia da campanha como debate para o país, com divergências, mas eu vejo aqui pessoas do PT, do PSTU, do PSOL, que têm suas divergências, mas vêm ouvir a senhora justamente para pensar o Brasil. Isso eu acho muito bonito, essa pluralidade, essa diversidade. E a minha pergunta é sobre função social da universidade. O Extramuros foi criado mais ou menos em 2001 aqui na UNB, quando se debatiam nas greves a privatização da universidade. E o grande diagnóstico era que a universidade brasileira era elitista, porque entrava uma minoria e servia uma elite. E e a solução dos tucanos para essa proposta era a privatização da universidade. E a solução dos petistas era negar que a universidade era elitista. E o Extramuros nunca se situou bem nisso, porque ele achava que a universidade não deveria ser privatizada, mas ele também achava que a universidade não servia ao povo. Então, minha pergunta é no sentido que o elitismo da universidade hoje é muito mais do que o elitismo de acesso, onde entra uma minoria e, por isso, se fazem políticas de cotas. E é muito mais do que um elitismo de permanência, onde se criam bolsas para as pessoas permanecerem. É o elitismo da função social da universidade. Que isso nasceu na Universidade de Brasília, essa reflexão, justamente porque a reflexão de Darcy Ribeiro foi nesse sentido. Pensar uma universidade para pensar o Brasil como problema. Pensar uma universidade para refletir, pensar universidade, refletir, pensar universidade, refletir, pensar universidade, refletir, pensar universidade, refletir, pensado com universidade, refletido com pensado com universidade, refletido com pensado com universidade, refletido e pensa bolsa, sopas de emagrecimento. Pode concluir então, a pergunta. Para terminar, a universidade é elitizada no produto do seu conhecimento. E a gente propõe o crédito de extensão, que é que todo estudante, para se formar, tenha que dar 10% do seu currículo em atividades de extensão em comunidades populares. Então, hoje no Brasil, a gente tem 1 milhão de estudantes universitários públicos, e eu queria saber o que a senhora acha da gente colocar que todos os estudantes tivessem que 10% do seu tempo curricular estar em atividades de extensão. Isso muda, terminando, a universidade, porque esse estudante não volta o mesmo, e ele produz outro tipo de pesquisa, porque ele se sensibilizou. Isso muda a comunidade, porque esse estudante se viu lá. Então, o que a senhora acha de efetivar o crédito de extensão? Que 1 milhão de estudantes já é o dobro do que a gente tem de funcionários públicos. Eu diria que essa prática já até existe em algumas universidades particulares. A Universidade Católica, eu não sei se é do Paraná, eu não lembro agora, mas eles têm como prática esse tipo de atividade, de extensão, em que no final, já próximo final do curso, todos os alunos, da medicina à história, são obrigados, têm uma cadeira obrigatória de serviço comunitário. No início disse que havia uma resistência muito grande, mas hoje os alunos, todos eles, ao participarem dessa experiência, se sentem inteiramente gratificados pelo que eles aprendem, pelas transformações que eles veem acontecer, pelo serviço que prestam e pela transformação que acontece neles mesmos, né? E o padre que me falou dessa experiência, ele disse que no começo
né, havia uma resistência, que as pessoas estão pagando caro, ainda vão me botar para ficar dando banho em idoso e lavando o chão em creche e tal, mas diz que não tem um que passe por essa experiência que não tenha um sentimento de gratificação profunda em termos profissional e pessoal. O que eu posso dizer para você é que é uma boa proposta para o debate. Porque qualquer coisa que a gente possa pensar de fazer de forma impositiva, numa cultura em que não tem essa tradição, a gente vai estar inviabilizando a proposta. Eu acho que a gente pode fazer uma boa discussão, sim, porque as melhores universidades são as universidades públicas, não é? E nelas entram aqueles que tiveram o melhor ensino de primeiro, enfim, o ensino fundamental, o ensino básico. São aqueles que entram nas universidades públicas. E aqueles que tiveram o ensino público, que ainda não é de boa qualidade, precisa ser, são os que vão para as escolas particulares. É legítimo que se faça esse debate de uma espécie de crédito educativo, que seja o crédito de extensão, como você falou, para que a sociedade possa receber aquilo que ela paga para formar os seus jovens. Porque a sociedade paga como? Na forma dos seus impostos. Quem é que paga mais imposto? São os pobres. 46% do salário das pessoas, de 1 a 2 salário mínimo, é gasto com imposto, porque é o tributo indireto. Enquanto que acima disso, até 30 salário mínimo, você paga apenas 28%. É uma contradição. Os que pagam mais impostos são os que são menos beneficiados pelos impostos que pagam para ter uma universidade boa. Isso é justo que, ainda que eles ainda não conseguem ter as mesmas condições de oportunidade para entrar nessas universidades, e que a gente tem que trabalhar para que isso aconteça, que recebam da sociedade, não é, dos estudantes, essa contribuição. Eu diria que é uma proposta para o debate muito interessante, que a gente não pode fazer isso como uma imposição de cima para baixo, para que, de fato, haja esse comprometimento de uma prestação de serviço para a comunidade. Isso já foi feito anteriormente com o antigo projeto Rondon. Isso precisa ser ressignificado à luz da democracia, à luz dos novos desafios e da mobilização que é preciso fazer para que, de fato, a gente possa, se existe uma coisa que precisa ser acelerada nesse país, é o conhecimento e os bons serviços de qualidade, para que todas as pessoas possam, não é, ter acesso a esses serviços e desenvolver suas potencialidades. Eu sou, digamos assim, alguém que é entusiasta de envolvimento dos nossos jovens, não é, numa relação com a comunidade. A Universidade Católica aqui de Brasília, ela criou até uma disciplina que se chama Introdução ao Ensino Universitário, alguma coisa assim, aonde está trabalhando temas dessa magnitude. Eu acho que é mais do que animador ver os jovens que estão nas universidades públicas fazendo eles mesmos esses debates, para que a gente possa ter um acúmulo que venha dos jovens e não uma decisão para os jovens. Eu não acredito em política para a sociedade. Eu acredito em política com a sociedade. E esse tipo de política só dá certo se for por uma ação mobilizadora e comprometida dos nossos jovens para prestar esse tipo de serviço a si mesmo e à comunidade.